não lembro da última vez em que a Nvidia estava tão acelerada nos seus lançamentos. E aqui estamos com a RTX 4060 Ti, o modelo mid-range da marca, né? Uma placa que utiliza o chip Ada Lovelace, o mesmo utilizado aí, né, para RTX 4090, 80, 70 Ti e 4070, tá? A placa chega em duas versões, o modelo de 8 GB, que é esse modelo que nós testamos aqui, e também o modelo de 16, que lançará posteriormente. Essa placa aqui possui 4.352 núcleos CUDA e ela utiliza a memória GDDR6 de 18 GB, né, com interface de 128 bits, e o seu PCI Express está na versão 4.0, podendo ser utilizado em versões mais antigas sem nenhum problema. Aqui em minhas mãos temos aí a Aorus Elite, uma placa muito bonita, utiliza o sistema Triple Fan, onde nós temos 3 fãs de 80 mm para refrigerar todo esse sistema de dissipação de calor da placa. É uma placa extremamente bonita e grande, tá? Ela tem aí cerca de 301 mm ou 30 centímetros, tá? E olha só, o PCB dela mesmo é desse tamanhozinho aqui, ó. Ela termina aqui, né? Como a gente pode ver na conexão de energia, o PCB termina logo depois da conexão. Então a PCB em si da placa é desse tamanhozinho assim, é bem pequenininha. Mas todo o restante é dissipador, né? É um dissipador que contém aletas de alumínio e heat pipes de cobre niquelado, né? Então aqui são 4 heat pipes de cobre que conduz todo o calor do chip para as aletas aqui, tá? E as ventoinhas que é o processo de tirar esse calor daqui e expandir para fora. Então olha só, na parte de trás aqui nós temos um backplate, onde ele é vazado nessa parte aqui, né? Onde o ar vai passar com mais facilidade. E aqui, né, fechadinho aí, onde nós temos os chips, né, a parte do PCB toda aqui dentro, tá? Bom, aqui nós temos, né, uma nomenclatura BIOS OC/Silent. Ela tem um switch, na verdade, aqui de baixo, onde você pode mudar entre o modo overclock e o modo silent, onde o clock é um pouquinho menor para que você, de repente, queira mais silêncio, queira economizar mais energia, né? Eu, particularmente, deixaria no modo AC mesmo, porque a placa é muito fria, tá? O sistema de refrigeração aqui manda muito bem, tá? Ela vem com essa proteçãozinha aqui no slot PCI Express 4.0 dela, né, que utiliza aí 16 linhas. E aqui nós temos todas as conexões de vídeo, né, onde nós temos aqui duas conexões DisplayPort 1.4a e duas conexões HDMI 2.1, suportando resolução 8K. Se você tiver aquela TV 120 Hz, 4K 120 Hz também vai funcionar os 120 Hz, porque o HDMI 2.1 proporciona isso, beleza? Bom, essa é uma placa de vídeo, galera, que ela é focada para resolução Full HD e ela possui todas as novas tecnologias que a série 40 pode proporcionar. Com o chip Ada Lovelace, você tem aí o codec AV1, onde ele possibilita com que você possa streamar em resolução 8K 60 fps ou até mesmo realizar uma stream com 4 telas em 4K a 60 fps. É algo surreal, né? E realmente vai mudar bastante o cenário de stream, principalmente se você vai utilizar ela para realizar esse tipo de atividade, ou até mesmo serve muito bem para você editar e renderizar vídeos com a placa aqui, tá? Realmente vai mandar muito bem, porque esse codec ajuda demais. No Ada Lovelace você também tem a compatibilidade com o DLSS 3, né, que possibilita com que você utilize um recurso chamado Frame Generation, né? Basicamente, você tem uma inteligência artificial que vai utilizar os Tensor Core disponíveis nesse chip para processar todo o frame que será gerado após o frame que foi gerado pela placa. Então, a inteligência artificial vai gerar um frame, a placa de vídeo vai gerar outro e por aí vai. Isso possibilita com que você possa dobrar a taxa de FPS. Então, tá jogando aquele jogo, não tem um FPS tão alto assim, quer melhorar ainda mais o FPS, só ativar o Frame Generation nos jogos que são compatíveis, e somente a série 40 atualmente tem compatibilidade com isso, tá? Então, realmente é um recurso que a Nvidia está apostando bastante e tem realmente dado uma baita diferença no desempenho nos games, sem contar os outros recursos também, tá? Então, a gente está falando aqui de uma placa de vídeo que já está preparada aí para a nova geração de recursos gráficos disponíveis nos games, né? A gente já testou aí Cyberpunk, por exemplo, que já colocou aí alguns recursos como DLSS 3, também colocou o novo sistema de Path Tracing, né, que deixa o gráfico ainda mais bonito, e ainda precisa a indústria explorar ainda mais essas tecnologias, né? Que está chegando agora, era algo impensável anos atrás, porque é extremamente pesado, mas que agora, com todas essas tecnologias disponíveis no mercado, está sendo possível, beleza? Bom, ela utiliza aqui a conexão PCI Express de 8 pinos, tá? Então é a conexão tradicional que a gente já está acostumado aí a ver nas placas.
ela precisa de uma fonte de 500 watts para conseguir rodar ela perfeitamente. Então, 500 watts aí, né, digamos, é uma especificação mínima, né, querendo dizer aí para vocês que você tem que ter num PC pelo menos, né. Então, para você rodar ela, uma fontezinha de 500 watts já é o suficiente, tá? E aí você pode ficar na dúvida, posso utilizar com o meu Athlon, com o meu Pentium, com a minha APU, enfim. Cara, a placa de vídeo ela vai mandar muito bem aí com diversos tipos de processadores. Da nova geração, melhor ainda, né? Mas nada impede de você utilizar com qualquer tipo de processador. Obviamente, quanto mais antigo, pode ser que ocorra algum tipo de gargalo, beleza? Um dos pontos de destaque, além de todos esses recursos da série 40, é o consumo de energia dela que diminuiu bastante. Na geração passada, para vocês terem a noção, o TGP era de 200 watts e dessa placa aqui caiu para 160 watts. E ela consegue entregar aí o equivalente ao FPS da geração passada, porém trazendo todos esses novos recursos e consumindo muito menos energia. Se tratando de design, a Aorus Elite aqui possui 3 anéis de iluminação dentro aqui das ventoinhas, né? Então aqui em volta, por exemplo, né, acende e você pode mudar todas essas configurações de cores, efeitos, o tipo de cor, enfim, através do próprio software aí da Aorus, tá? E aqui também na sua lateral, né, o nome Aorus também acende, né? Até esse detalhezinho aqui, os quadradinhos brancos presentes aqui na lateral da placa, tá? Enfim, a placa realmente tem aí um sistema de refrigeração extremamente robusto, uma placa muito bonita, mas nem só de boniteza vive-se uma placa de vídeo. Vamos ver o desempenho dela, né, galera? Então, bora botar ela na bancada e realizar aqui alguns testes. Bom, para o nosso teste, iremos utilizar aqui a nossa bancada com Ryzen 9 7950X 3D, um baita processador, diga-se de passagem, né? E a gente está utilizando aqui também, né, uma placa-mãe ASRock X670E Taishi, e utilizando aqui o nosso kit de memória RAM DDR5 32 GB, né, no total de 4.800 MHz, beleza? Bom, 4060 Ti está aqui, a gente está com o GPU aberto, inclusive aqui, né, ainda nem tem atualização do GPU-Z para reconhecer aqui a 4060 Ti, tá? Mas vocês podem ver que está no PCI Express X8, né, que é como essa placa aí se comunica com a placa-mãe, né? Então a gente tem aí o PCI Express X8 versão 4, está operando em X8, né? Como não está rodando nada, está em 2.0, a gente começa a rodar alguma coisa 3D, vai para 4.0, tá? Largura de banda 288 GB por segundo, memória total 8.192 MB, equivalente aí a 8 GB, GDDR6 da Samsung, tá bom? Bom, galera, vamos lá, bora testar então. Vamos começar aqui com Assassin's Creed Valhalla. Vamos ver como que essa placa vai se comportar. É uma placa que a NVIDIA, ela vende sendo uma placa para Full HD, mas nada impede da gente rodar em resoluções mais altas, né? Então vamos ver como ela vai se comportar aí, utilizando o padrão Full HD. E claro, em jogos que têm compatibilidade com o DLSS, por exemplo, a gente pode até abusar um pouquinho da resolução, aumentando um pouquinho a resolução e ativando o DLSS ali e vendo como vai ficar a performance. E antes da gente partir aqui para os testes, já aproveita, baixa o aplicativo do Kabum. Lá você pode utilizar o cupom AppNinja que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Bom, a gente vai utilizar aqui o Capframe X para poder verificar as informações de FPS, né? Por exemplo, a utilização do núcleo, VRAM e por aí vai. E no caso, o próprio Assassin's Creed Valhalla, ele vai mostrar isso pra gente depois, né? O mínimo, o máximo e o médio. Então a gente vai colocar aqui em Full HD, tá? E, claro, o gráfico aqui no altíssimo, que é o que a gente consegue colocar de máximo nesse game, beleza? Então bora rodar aqui a ferramenta de benchmark que o jogo já possui. E já já a gente tem um resultado. O FPS já está em 135, 139 aqui no começo do benchmark. Tá utilizando apenas 18% aí de processador. O clock está 5.475 MHz. O FPS está muito bom, tá rodando aí perfeitamente bem. Como é que tá o uso da GPU? Tá tranquilo? O uso da GPU tá 97% de utilização, 49 graus. Caraca, bem frio. É bem fria, bastante fria. Cara, com um resultado desse aí, eu só que eu faria, de verdade. Travaria 60 e rodaria em tipo 2K. Sim, não. Com o FPS que tá rodando aqui em Full HD, dá para tranquilamente rodar em 2K e meio. Porque a gente aumentando para 2K e meio, não deve cair para baixo de 60, deve manter entre os 60 e 100, sabe?
124. Cara, vai dar uma média muito boa. Muito boa mesmo. Você esperava? Super silenciosa, viu? Super silenciosa. Fria, silenciosa. Tá na BIOS de overclock. Na BIOS de overclock, exatamente. Olha lá, deu uma média de 120 FPS. Parece até que tava com o V5 ativado ali, né? De 120. Mínima de 35 e a máxima de 219 FPS, tá? 1% mais baixo deu 87 e 0,1% mais baixo deu 64. Cara, rodando top demais. Bom, claramente a gente percebe que dá para rodar em resoluções mais altas, tá? Mas vamos se atentar aqui no Full HD. O AAA, como o Sininha falou, 60 FPS já seria top, dá para jogar tranquilamente, né? Mas para quem gosta de ver os números lá em cima, cara, 120 FPS é o que dá para jogar o Assassin's Creed Valhalla, beleza? Bom, vamos partir para o nosso próximo teste, que vai ser no Spider-Man, galera. A gente está rodando aqui em 2K e vamos utilizar um dos recursos que a NVIDIA mais, né, divulga aí da série 40, que é o DLSS 3, que tem o Frame Generation, né, que é a geração de quadros com DLSS, que é esse carinha que está aqui, tá? Então a gente está com o gráfico aqui no muito alto, resolução está em 2560 por 1440p, certo? Então vamos lá, vamos pro game. ...97 FPS. Elas de relance e eu já consigo ver que o jogo tá rodando bem. Tá rodando bem pra caramba. E tá, ó lá, o GPU Spot, a gente colocou agora mais informações. A gente consegue ver a temperatura, né? 56 graus. E temos ali a informação de memória de vídeo, né? Tá usando ali 7.36 GB. Eita, preula. Corre. 2820 MHz o clock, tá? Ah, clock alto. Muito alto, porque o padrão é 2600 e pouquinho, né? ...130 watts de consumo, de acordo com o sensor ali que o Capframe X está captando. E aí, o que você tá achando da 4060 Ti? Cara, tá rodando muitíssimo bem. Vamos fazer um teste aqui. Se a gente não tivesse essa tecnologia do Frame Generation, bora desativar. ...77, 68, 67... ...usando 130 watts, tá? Ou seja, mesmo sem o DLSS, Sim, estaria rodando acima de 60 FPS em 2K. exatamente, em 2K. É uma placa para Full HD, a gente está rodando a resolução acima do que a NVIDIA, né, indica essa placa, mas nada impede, como eu falei no começo do vídeo, da gente rodar em resoluções mais altas, né? Um jogo como o Homem-Aranha, né, que é um jogo que é bem otimizado, né, tem diversos recursos gráficos, você pode personalizar. Aqui a gente está colocando uma qualidade gráfica muito alta, né? Então, até isso a gente poderia mexer se quisesse para otimizar ainda mais, mas mesmo assim, ó, tudo no muito alto, 2K, tá rodando de boaça. Quer mais FPS? Ativa o DLSS 3, Frame Generation, que aí vai para 130, mas sinceramente, AAA como esse daqui, 60 FPS cravadinho, tá bem de boa aí, ó, consumindo pouquíssima energia. Pô, uma coisa curiosa, né? Porque assim, se você pega a 2060, a 3060, a própria 3060 Ti, elas não são placas para rodar em resoluções muito altas, Sim. com frames muito altos, né, cara? Elas são placas a princípio de entrada da NVIDIA, né? Exatamente. E essa daqui a gente tá conseguindo aí jogar bem de boa, viu? E agora o nosso teste de fogo será no Cyberpunk 2077. Apesar de ter começado para Assassin's Creed Valhalla em Full HD e a placa C para Full HD, a gente colocou o Cyberpunk em 2K, Ray Tracing, com Path Tracing, DLSS ativado e o Frame Generation também. E qual que é o resultado? Vou mostrar primeiro aqui para vocês, claro. Resolução, 2K, gráfico, está exatamente assim. Cara, vai explodir ou não vai? Pelas opções, eu acho que essa placa vai explodir. Vai? Então vamos ver. Ó, tá carregando o Frame Generation e 65 FPS. 67, 63,
56, 57. Tá rodando de boa. Agora, né, deu uma aquecidinha a mais aí na placa, 58 graus, mas ela tá extremamente fria. A ventoinha dela tá bem silenciosa. Chama atenção o sistema de iluminação dela, hein? Tá no sistema de iluminação bem legal ali. Ó, o hotspot 61 graus e a GPU em si tá 53 graus. O hotspot, tava vendo o hotspot, né, que é a parte mais quente. Tá bem legal, tá? Olha, me surpreendeu bastante. Essa questão do Frame Generation, né, é realmente algo que vai mudar o que a gente costuma ver nos games. É tipo um cheat, mas custa caro o cheat. Eu vou desativar o Frame Generation só para vocês terem uma noção, ó. 39, 40 FPS, tipo, 40 FPS e você sente que não tá fluido. Com o Frame Generation fica fluido, continua bonito, pelo que eu estou vendo aqui. E sinceramente, realmente é um plus aí da placa, né? A 4060 Ti, muita gente criou uma expectativa muito grande, porque de toda geração a gente sempre espera um upgrade, assim, um salto de desempenho muito grande. E isso aconteceu na 4090, são mais de 70% de performance. Na 4080 a diferença já foi um pouquinho menor, a 4070 foi um pouquinho menor, e na 4060 Ti o salto é de cerca de 10 a 11% para a 3060 Ti. Porém, ela traz esses recursos novos que a gente mostrou para vocês, DLSS 3, o AV1, que ainda não é utilizado em grande massa pelos sites de streams e tudo mais, porém, conforme, né, as pessoas vão tendo o hardware disponível, vai ser utilizado aí principalmente para transmissões em resoluções mais altas, com menos utilização de taxa de bit, né, consumindo menos internet e por aí vai. O consumo de energia é extremamente baixo, tá? E é uma placa extremamente silenciosa. Esse modelo aqui é um modelo grande, então não é qualquer gabinete que vai caber nele, né? Mas é claro que se ela... Você viu na prática, né? A gente usou até a bancada porque num gabinetezinho que a gente tinha aqui não coube. Obviamente que todo um lançamento, ele vem com a faixa de preço e ao longo dos anos, ou ao longo do tempo que essa placa foi anunciada, esse preço ele tende a melhorar, né? Então, talvez o preço não tenha agradado de lançamento de início agora, mas ao tempo, né? Se a gente der um tempo para a 4060 Ti, provavelmente ela vai estar com um preço mais atrativo lá na frente, né? Obviamente que já tem a 3060 Ti para migrar para a 4060 Ti, não é um upgrade que valeria a pena, a não ser que a pessoa queira utilizar os recursos presentes na série 40, mas somente por esse motivo. Mas ainda daria tranquilamente para ela manter na 3060 Ti, claro, abrindo mão de ter um Frame Generation, do AV1 e por aí vai. Mas para quem tem uma placa ainda mais antiga, certamente o que a 4060 Ti consegue entregar com todos esses recursos, consumindo menos energia, valeria a pena a questão do upgrade, ela estando num preço melhor. Falando do modelo em si, 4060 Ti Aorus Elite, eu particularmente gostei bastante, tá? A placa realmente é bem fria, consumo bem baixo de energia, e tivemos um bom desempenho em resoluções até mais altas do que a própria Nvidia recomenda. O clock manteve bem alto, tá? Então eu particularmente gostei bastante aí da placa. Deixa aqui nos comentários o que você achou também, beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!